Se continuar com essa gestão, o Corinthians vai virar o Santa Cruz. A carinha dele. Oba. O Corinthians já virou Santa Cruz? O Garra é pipoqueiro? São 6 vitórias seguidas, hein? São 6 vitórias seguidas, hein? Ainda estão com o secador ligado? Ó, já avisei que vai queimar o secador de vocês, cara. Pode guardar. Não precisa mais. Tá ficando feio. Agora só me respondem as seguintes perguntas. O Corinthians já virou Santa Cruz? É? O Garra ainda é pipoqueiro? É? Ó. São 6 vitórias seguidas, hein, bebê? Lembra da minha projeção lá? Lembra da minha projeção? Lembra? Todo mundo me zoou, né? Que coisa legal, né? Que mudança de cenário. Mas sejam todos bem-vindos ao canal Tu És Orgulho. Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Sejam todos bem-vindos ao canal Tu És Orgulho. Corinthians 3, Vasco 1. Verrete, eu entendo, tá, que você fez aquela carta de amor pro vascaíno, que vocês iam vir aqui pra São Paulo, na Neoquímica Arena, e trazer os 3 pontos pro Rio de Janeiro, né? Levar os 3 pontos pro Rio de Janeiro. Eu sei que vocês ficaram chateados com o Ramon, né? As palavras do Ramon feriram o ego de vocês. Eu entendo isso perfeitamente. Mas eu queria perguntar, eu já respondi muitas perguntas hoje, né? No meu grupo de WhatsApp, muita gente me perguntando diversas coisas. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, vascaínos, vocês jogadores do Vasco. O Ramon Dias mentiu? Em qualquer palavra, em qualquer letrinha que o senhor Ramon Dias, Dom Ramon, falou na última semana, ele mentiu em alguma, vascaínos? Eu acho que não. Mas eu sei que tem muitos vascaínos que me assistem. Sejam todos bem-vindos também. Aqui é democrático. Aqui eu só bloqueio pessoas que falam que o Corinthians já tinha caído, que o Corinthians ia virar o Santa Cruz, né? Cadê o oportunista do senhor Ivan Moré? Que agora ele tá todo feliz com o Corinthians, né? Agora que o Corinthians não cai mais, né? O oportunista do senhor Ivan Moré. Cadê o Mauro César? Cadê o Mauro César? Corinthians é obrigação, né? O Flamengo, né? O Corinthians não pode contratar o Memphis Depay. Porque é 3 milhões, o Corinthians tem que pagar as dívidas. Né? Fica assim. Cadê Mauro César? Mas às vezes você vai achar um motivo pra querer falar mal do Corinthians, né? Você sempre tem esse motivo. Olha, o Corinthians desse ano é o pior Corinthians que eu já vi na minha vida. Olha, esse time vai ser rebaixado. Benja. Benja. Né, Benja? Cadê você, Benja? Cadê? Como eu falei no último vídeo, um corintiano até a 2ª página, né? Um corintiano pra caçar clique, pra caçar like. Né? Aí agora tá mostrando a sua defesa a favor de Augusto Melo, né? Colocando lá, mas passou o ano todo falando bobagem. Oportunismo. Mas vocês acham que às vezes do corintiano tem amnésia? Que a gente tem perca de memória recente?
Não é? Eu queria saber se o Corinthians já virou Santa Cruz. O já rebaixado Corinthians, agora com 47 pontos, né? O já rebaixado Corinthians ganhou a sexta vitória seguida, né? E os rapaziada que vieram aqui no vídeo que eu fiz de projeção pro Corinthians não ser rebaixado? Cadê vocês? Vocês nunca mais pisaram aqui, né? Vocês nunca mais pisaram aqui. No final do ano eu vou pegar os nomes de todo mundo e vou dar meu devido crédito a todos vocês que vieram aqui, fizeram presença no meu vídeo e me escracharam, me esculacharam, me chamaram de louco, iludido, cego, que eu tava fazendo campanha de time campeão, que nem o Botafogo, nem o Palmeiras, nem o Flamengo conseguiriam fazer a arrancada que eu projetei. Que legal, cara! Que legal! Eu vou pegar todos os nomes de vocês, vou dar um crédito a vocês, porque vocês aqui me ajudaram. E ajudaram toda a equipe ao canal crescer. Muito obrigado a presença de vocês, a terem feito aquele vídeo viralizar. Vocês nos ajudaram bastante nos últimos meses. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Né? Teve um gremista que fez um vídeo. Eu tô embolando um assunto com outro assunto, mas eu tô nem aí. Foda-se. Tem um gremista que falou assim que o Grêmio ia rebaixar o Corinthians na última rodada do campeonato. E foi o mesmo gremista que cantou a música do Super Grêmio. Lembra do Super Grêmio? O ano que o Corinthians rebaixou o Grêmio? Com o gol do Renato Augusto. Vocês lembram disso? Ele falou que o Grêmio ia rebaixar o Corinthians de vingança ao que fizemos com o Grêmio em 2021. Tá lá o Grêmio com 39 pontos e o Corinthians com 47. Com mais chance de rebaixamento é o Grêmio. As nossas chances estão zeradas. Ai, meu pai do céu. E ontem? Vocês assistiram o jogo ontem? E o Cruzeirão cabuloso? Que falaram que o Corinthians ganhou do Cruzeiro só porque o Cruzeiro era reserva. Nossa, se o Corinthians pega esse Cruzeiro aí, eu acho que era mais, hein? Acho que era mais do que foi na quarta-feira. Que time ridículo, hein? Que time patético, hein? Rapaz, que coisinha horrorosa. Não conseguem fazer uma boa, hein, cara? Não conseguem fazer uma boa, hein, cara? Rapaz, era só ganhar. Mas não, foram amassados pelo Racing. Parecia que tava jogando contra o Cuiabá na 25ª rodada do Brasileiro sem disputar nada no campeonato. Não parecia que era uma final. De 90 minutos de jogo, mais acréscimo, 5 minutos do Cruzeiro tava jogando na final e o restante dos minutos foi tudo Racing. Foi um amasso, né? Foi um amasso. Mas a gente vai brigar até o final por essa vaga na Libertadores. Dane-se se o Cruzeiro abriu o G9 ou não. Não abriu, né? Porque tomou uma sova do Racing. Agora a gente vai ter que brigar com o próprio Cruzeiro e com o próprio Bahia por uma vaga na Libertadores, né? Mas... E o seu Atlético Paranaense, né? O timinho assim, ridículo, né, cara? Ridículo. Abre o placar e consegue tomar um empate no final do jogo. É uma vergonha. Uma vergonha. Uma pena que não vai ser rebaixado mais. Mas o Bragantino já rodou, hoje já foi decretado emocionalmente e, embora não tenha caído matematicamente, o Bragantino já tá na Série B, né? Falta uma vaga. Fluminense, Criciúma, Juventude. Muitas pessoas colocaram o Corinthians, né? Tem uma moça na ESPN lá falou que o momento político do Corinthians ia fazer o Corinthians ser rebaixado. Não é aquela que sempre vota contra o Corinthians? Aquela ridícula, patética. Não sei o nome dela, não vou nem lembrar. Não faço nem questão de lembrar o nome dessa mulher. Né? Ela que todos os confrontos lá que faz aquele mano a mano, ela vota em todos os adversários, menos no Corinthians. Ela falou que o Rossi é melhor que o Hugo Souza. Né? Mas tá bom. Vamos falar sobre o jogo? Vamos falar sobre essa beleza de jogo. Né? Vamos falar sobre essa delícia, como foi maravilhoso o jogo de hoje. Como era para ter sido mais, contra o Cruzeiro. Mas o Corinthians venceu, sobrou em campo, matou o jogo no primeiro tempo, segundo tempo só aqui, ó, administrando, com chances claras de fazer o quarto, quinto, e assim vai. O Vasco o Vasco totalmente artodoado é foda. Nossa senhora! O Vasco totalmente baqueado com o César no primeiro tempo. Teve a falha do Hugo Souza, que eu vou falar com vocês também sobre, né, que acabou falhando no gol do Puma Rodrigues. Mas
Tirando isso, o Corinthians dominou o jogo totalmente, não deixou o Vasco respirar, no primeiro tempo principalmente, depois administrou, e mesmo assim controlando o jogo, emocional dos caras lá, abaladíssimo, não trocavam passes, não trocavam uma tabela, não faziam nada, não criavam. O Hugo Souza foi telespectador o jogo inteiro, né? Mas não apaga a falha. Mas o Corinthians, sem Memphis, sem Yuri, sem seus principais jogadores de frente, dominou o jogo e vence tranquilamente a equipe do Vasco na Neoquímica Arena, tá? O Corinthians foi a campo, Ramon Dias com o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu. Finalmente o Ramon Dias deu uma sequência para essa zaga que é titular, tem que ser titular, tá? Ranielli, Carrilho na direita, Bidon, Garro, que meio campo muito bom, hein? Meio campo muito bom. A gente pode ter a dúvida de quem vai jogar, se é Ranielli ou Martins, mas o Ranielli fez uma outra partida muito boa, mais uma partida muito boa do Ranielli. Na frente, Thales Magno e ele, Angel Romero, de capitão, hein? De capitão, Angel Romero. E adiantando, tá? Mais um jogo que o Romero não tem condições nenhuma de jogar mais no Corinthians. E acho que nem pra ser reserva o Romero tá servindo mais, tá? Com todo respeito. Vamos lá, o Corinthians começou já avassalador, né? Uma bela jogada, já conseguimos o escanteio, uma pressão feita pelo Thales, a gente consegue o escanteio. Antes de ter uma cabeçada do Garro na pequena área, que a bola sobe, né? O Garro não tem esse caguete de centroavante, né? Então por isso eu acho que ele não conseguiu concluir. Talvez fosse o Yuri, o Memphis, o próprio Thales poderia concluir em gol, até mesmo o Romero, né? E depois o Corinthians consegue o escanteio numa pressão. Garro bate Gustavo Henrique de testa, um golaço de cabeça do Gustavo, segundo dele com a camisa do Corinthians, fez jus ao seu tamanho. Mais uma partida muito boa do Gustavo Henrique, mais uma partida muito boa do Gustavo, e mais um gol com a camisa do Corinthians, um gol de cabeça, aquele gol imponente, só ele subiu, né, com propriedade, com imposição, fazendo o primeiro gol do Corinthians, tá? Logo depois, troca de bola entre Carrilho, entre Mateuzinho, o Mateuzinho cruza para trás, o Romero dá um toque, a bola passa no meio das pernas, ficando de frente na cara pro Garro. O Garro bate de primeira, um golaço no meio do gol. O goleiro dos caras não conseguiu defender. Garro, mais um dele. Mas o Garro é pipoqueiro, né? Para o senhor Benja, né? O Zé Corubu do Benja, né? Garro, mais um gol com a cabeça do Corinthians, tá? O Corinthians continua em cima. Tem um lance, o Carrilho é um craque. O Carrilho é um craque da bola, tá? O Carrilho é um craque da bola. Novamente, Garro consegue receber essa bola depois de uma jogadaça do Carrilho e do Mateuzinho. A bola sobra pro Carrilho, o Garro domina ela de chaleira assim, né? Bola adianta um pouquinho, ninguém chega, o Garro bate de novo de canhota, seca. Mais um gol no cantinho agora, 3-0. 2 gols do Rodrigo Garro, né? Em seguida, em sequência praticamente. E o gol do Gustavo Henrique logo no começo do jogo, 3-0. O Corinthians mata o jogo já no primeiro tempo, tá? Depois o Corinthians chega algumas vezes com o Thales Magno, com o Romero. Né? O Romero que logo no começo do jogo tentou um voleio, pegou a mão na bola, mas até que movimento bonito do corpo, né? O Thales conseguiu fazer uma coisinha, um chute cruzado do Romero que passou para fora, né? Ranieri também finalizou. Bidu jogando muito bem. Né? E o Corinthians vai pro intervalo com 3-0 e antes do intervalo o Bidon dá um corte no Verratti. E o Verratti vai passando do Bidon sem o Bidon fazer absolutamente nada. Se ele tinha como argumento falar que o Bidon passou a bola, o pé por cima da bola, que deu chute no vácuo, o Bidon não fez nada. O Bidon deu um corte nele, um traço nele de meio campo, de futsal, tocou de lado, saiu, ele foi pra cima do Bidon, um marmanjo de 36 anos, o Verratti com 19 anos, o Bidon com 19 anos, o Verratti com 36 anos, um marmanjo desse, ficou bravo, tomou um drible normal. Aí o Ranieri falou assim, com o Bidon você não vai mexer não. Aí então na frente dele o Ranieri, o André Ramalho foi pra cima do Verratti. Tá, aí o Verratti não volta pro segundo tempo, fica bravinho, volta com roupa de casual, toma bronca do quarto árbitro que não pode, aí colocou um coletinho lá, colocou um agasalho, né? Ficou bravinho o Verratti, um marmanjo de 36 anos, ficou bravinho com um moleque de 19 anos que não fez absolutamente nada. E se fizesse não tinha que ficar bravo. Se fizesse também é do jogo. Mas o Bidon não fez nada. Se ele tinha como argumento que o Bidon provocou o Verratti, provocou o Vasco da Gama, é uma mentira. O Bidon não fez absolutamente nada, tá? Aí volta pro segundo tempo, o Corinthians continua em cima, né? E aí aos poucos o Ramon vai mexendo, né? Mas o Corinthians consegue criar alguma chance, o Thales Magno finaliza, também tem chance
Mais uma finalização com o Rodrigo Garro, né? Tem uma bola que o Garro dá uns 3 dedos pro Romero, o Romero tá na cara do gol. Vai cortar e trava, tudo duro, travado. Nossa senhora, por que não chuta cruzado? Se vai cortar desse jeito o zagueiro, chuta pro gol, mano. Chuta de uma vez. Aí ele rola, todo travado, rola a bola pro Garro, o Garro baixa no meio do gol, né? O Léo Jardim defendeu. Tem um escanteio, o André Ramalho sobe sozinho, cabeceia, mas vai no meio do gol. O Léo Jardim faz uma boa defesa. Depois tem um cruzamento, o Ranieri cabeceia sozinho. A bola passa por cima. O Vasco não subia uma. Tá? Não subia uma. Até que deu uma escapada, o Puma Rodrigues dá um corte no bidão, chuta de perna esquerda e o Hugo Souza falha, na minha opinião. A bola para você com as duas mãos. Ele foi querer trocar de mão, a bola bateu aqui, entrou. Falha feia do Hugo. Tá? A questão de estar frio, a questão de estar um pouquinho no salto alto, não pode acontecer, tem que ir com as duas mãos, dar um soco na bola. Dá até para encaixar uma bola daquela, pra mim, na minha opinião. O Hugo que tem essa qualidade de encaixar facilmente as finalizações adversárias. Ele foi querer dar um soco de mão trocada, errou. Pra mim, eu acho que isso é o defeito do Hugo. Né? Tá frio no jogo, faz seguro nela, pra quem inventar, tá? Um gol do Puma pra mim falha do Hugo, tá? Mas o Corinthians continua controlando o jogo. E aí entra Alex Santana no lugar do Ranieri, entra Pedro Raul e entra Pedro Raul, Pedro Henrique e o Coronado. O Coronado entra no lugar do Carrilho, Pedro Raul entra no lugar do Romero e o Pedro Henrique entra no lugar do Thales Magno. Então o Pedro Henrique consegue uma finalização ou outra, uma arrancada, né? Conseguiu quase entregar a camisa antes do jogo acabar pro adversário, porque segurou ele pela camisa, puxando o Pedro Henrique numa arrancada que ele ia dar. O Garro pediu vermelho, mas pra mim não, porque tinha cobertura. Né? Coronado teve uma finalização agora no final do jogo, entrou com preguiça o Coronado hoje, hein? Entrou numa preguiça demais o Coronado, mas também dá pra entender, 3-0, mas é um jogo pra ele destoar um pouco, né? O jogo já tá tranquilo, não precisa daquela pressão de fazer resultado, tava com o jogo tranquilo, demorou muito pra encaixar, fez uma boa jogada ou outra, mas não foi aquele Coronado que eu imaginei que seria quando ele entrou, tá? Mas é isso, por mais é isso, 3-1, depois o Vasco tentou chegar algumas vezes, mas sem perigo nenhum, e o Corinthians também não conseguiu fazer o quarto ou o quinto, também até porque deu uma segurada e entrar Pedro Raul até que segurou uma bola ali, fez uma jogada ou outra, mas o Pedro Raul a gente sabe que não vai fazer gol. E Pedro Henrique também, completamente inoperante, a não ser que ele corre bastante, é bem habilidoso, mas também não teve chance clara para fazer o gol. Fechou? Vamos lá, vamos para a nota de volta cada um. Hugo Souza ia tirar 8 por não ter trabalhado, falou no gol, nota 7, tá? Mateuzinho, outra partida muito boa do Mateuzinho, participou dos 2 gols do Garro, diretamente dos 2 gols do Garro. Então eu vou dar nota 9 pro Mateuzinho. Gustavo Henrique e André Ramalho. Essa é a zaga. Essa é a zaga. Vou dar 9 pelo Gustavo Henrique por causa do gol e 8 pro André Ramalho. Tá bom? Fez uma partidaça o André e uma partidaça o Gustavo. Bidu, mais uma partida muito boa do Bidu. Seguro, talentoso na parte ofensiva, bem na parte defensiva. Não tem medo, tem personalidade. Nota 9 pro Bidu. Ranieri, mais uma partida muito boa, nota 8. Foi seguro na marcação, participou bem da parte ofensiva. Só que precisa melhorar um pouco na questão da saída de bola, na questão do passe. Mas vem melhorando bastante já. Carreiro, um craque da bola, joga muito bem, não tem pressão nenhuma, nem parece que ele está sendo pressionado pelo adversário. A serenidade, a tranquilidade do Carrilho me impressiona, até me assusta como esse cara consegue ser tão calmo. É impressionante, tá? Nota 9 pro Carrilho. Bidon, partidaça do Bidon. Partidaça. Uma das melhores partidas do Bidon pelo Corinthians, tá? Uma das melhores partidas do Bidon com a camisa do Corinthians. Impressionante a frieza do Bidon. Hoje foi malicioso e fez falta, trombou com os caras, provocou na questão de se provocar, que eu falo, não que ele fez palhaçada, mas a questão de ser frio, ser calmo, pisa a bola, toca pro lado, recebe, giro de futsal, tranquilo, frio, sem pressão. Então isso provoca o adversário, esse cara assim, pô, esse cara é tão calmo, vamos dar uma chegadinha nele, em vez de tirar ele do sério, mas não, Bidon, craque, nota 9. Garro, 10, melhor jogador em campo, 2 gols, uma assistência, simplesmente o nosso é louco. Graças por ser diferente, Rodrigo Garro. Graças por ser diferente. Garro impressionante, tá? Nota 10 pra ele. Thales Magno, um pouco apagado. Eu acho que o Thales Magno tem que ser um pouquinho mais pé firme. Fez um bom jogo, devido às proporções, mas tem que ser um pouquinho mais firme nas divididas. Um pé um pouquinho mais forte num passe, né? Se ele conseguir criar essa característica, eu entendo que ele é um jogador habilidoso, então por isso ele tira mais o pé. Mas o Thales Magno precisa ser um pouquinho mais firme nas divididas, um pouquinho mais se impor um pouquinho mais num contra um com adversários na questão de dividida. Mas vou dar 8 pro Thales Magno. O Romero, pra mim, o pior em campo, tá? Pior em campo pra mim, disparado. Destoou. Não foi uma partida horrível, mas pra mim, de todos, pra mim, a partida pior foi do Romero. Vou dar nota 6 pra ele, tá?
Para os que entraram, Charles entrou no finalzinho do jogo, vou deixar sem nota, porque não participou, entrou ali faltando 4 minutos, tá? Conseguiu fazer um desarme ali, mas não vou deixar sem nota. O Alex Santana também vou deixar sem nota, participou do jogo, entrou já no final, né? Coronado, como eu falei, entrou bem desligado. Vou dar nota 6 para ele. Pedro Henrique, pelas duas arrancadas que ele conseguiu ali, eu vou dar nota 6, 7 para ele. Tá? O Pedro Raul, pelo zagueiro que ele deixou no chão e por ter conseguido feito um drible e tirar 2 caras da jogada. Pedro Raul, eu vou dar nota 7 para você, tá? Eu acho que é só. Né? Charles, Pedro Raul, Coronado, Alex Santana e Pedro Henrique, né? Eu dei nota pro 5, deixei 2 sem nota e 3 eu dei nota, tá? Ramon Dias e Emiliano, nota 9, foram bem demais nas substituições, na escalação foi muito bem também, era ideal, acertou a zaga de novo, dando sequência para Gustavo Henrique e André Ramalho, que é a zaga titular. André Ramalho, por um momento, achei que ele teria suspenso, mas eu não lembrava do terceiro amarelo que ele tinha levado. Aí o repórter falou que tinha confundido os Andrés, o Carrilho que tá pendurado. Então o André Ramalho agora sim tá pendurado, mas vai jogar contra o Criciúma. Então a zaga vai estar certinha, a trinca, tá? E o Roberto deve voltar pro jogo do Bahia, então a gente vai perder o Yuri pro jogo do Criciúma, mas vamos voltar com Memphis Depay. Fechou? Lembrando, todos os jogadores declararam apoio a Augusto Melo, postando em seus stories no Instagram, e a comissão técnica também toda a parte de gente ali, Fabinho Soldado e etc, tá bom? Então também nós do ES Orgulho declaramos total apoio e contra o golpe feito pelo senhor presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, que está aplicando esse golpe aí junto com os conselheiros ao Augusto Melo. Então nós do ES Orgulho declaramos total apoio ao presidente Augusto Melo, que enquanto não tiver provas, não tem que ter golpe, não tem que ter impeachment. Fechou? Tamo junto, um forte abraço. Vai, Corinthians. Beijo no coração de vocês. Valeu, falou. Fui!